Direto para Brasília, o Facebook denuncia que militares mantêm páginas de fake news sobre a Amazônia. Paola Cuenca aqui conosco. Como é que o Facebook descobriu isso? Como é que foram essas apurações internas? Olha, a Meta, que é a holding que mantém tanto o Facebook quanto o Instagram, eles fazem relatórios trimestrais a respeito de ameaças que são identificadas nas redes sociais, o que inclui a disseminação de informações falsas, o uso de perfis robotizados, entre outras situações. E foi nesse monitoramento que eles puderam identificar 4 perfis que estavam associados a 39 contas no Facebook e também a outras contas ali no Instagram, que estavam gerando informações falsas ou distorcidas a respeito da situação ambiental na Amazônia, do desmatamento, inclusive fazendo críticas, muitas vezes com desinformação, sobre as ONGs ambientais legítimas que atuam aqui no Brasil, inclusive na preservação do bioma Amazônia. Essa identificação foi então divulgada no primeiro relatório trimestral de ameaças de 2022 da Meta Holding e foi feita por meio de uma empresa independente, a Gráfica, que fez toda essa análise. O que chama atenção é que no momento em que essas investigações foram feitas, os perfis foram ligados a 2 oficiais do Exército que, de acordo com o relatório divulgado pela empresa Meta, que mantém Facebook e Instagram, eles estavam ativos na corporação pelo menos até dezembro de 2021. Isso porque no momento que eles fizeram os cruzamentos de dados dos perfis, que tentavam esconder a sua identidade, mas eles conseguiram chegar a localizações, inclusive ali na capital do Amazonas, Manaus, eles então conseguiram identificar com o cruzamento com o portal da transparência a respeito dos pagamentos feitos a servidores públicos, que se tratavam de 2 oficiais do Exército que estavam por trás dessas páginas. De acordo com o relatório, em 2020, as contas que foram criadas faziam críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas em 2021, quando esses perfis voltaram a ser atualizados, eles mudaram completamente de abordagem, passaram então a colocar informações sobre a situação do desmatamento na Amazônia, elogiando bastante a atuação dos militares, que naquele momento já estavam fazendo a GLO, Operação de Garantia de Lei e Ordem no local, e também faziam críticas a ONGs ambientais legítimas, como o Greenpeace, por exemplo. Inclusive, nesse relatório da empresa da Gráfica que fez toda essa investigação, eles colocam que esses dados são particularmente relevantes no Brasil, porque o Brasil tem um histórico de atores politicamente motivados, se engajando em comportamentos online coordenados e prejudiciais e está prestes a realizar eleições presidenciais em outubro desse ano. Eles ainda colocam que essa atividade, que foi recém-descoberta, não objetivou as próximas eleições, mas ilustra a abrangência dos atores tentando manipular o polarizado e frágil ambiente político brasileiro. As Forças Armadas se pronunciaram a respeito desse assunto e disseram que entraram em contato com a Meta para ter acesso a essa base de dados e poder ver o suposto envolvimento de militares atuando com essas situações. Mas o Exército ressaltou que tem as suas páginas próprias nas redes sociais, respeita as políticas que são colocadas pelas empresas e cabe ressaltar que a instituição requer de seus profissionais o cumprimento dos seus deveres militares, tais como o culto à verdade, a probidade e a honestidade. A probidade, e a honestidade. Paula Cuenca trazendo informação de Brasília, desse levantamento feito pelo Facebook. Eu giro aqui os nossos comentaristas. Começo por você, Amanda Klein. O que representa essa investigação interna do Facebook? O que pode acontecer com esses militares? E também, mais uma vez, a discussão sobre os perfis falsos. Amanda. Acho que tem várias discussões colocadas aí, né, Tiago? Uma que você apontou, essa discussão sobre os perfis falsos e inautênticos, ou seja, contas criadas como se fossem ONGs legítimas ou pessoas legítimas, enaltecendo os feitos do governo na Amazônia, que a gente sabe que são passíveis de muitas críticas. Então, são pessoas ou ONGs são contas que se passam por pessoas ou ONGs. Isso é muito comum para enaltecer os feitos do governo, é muito comum, inclusive entre empresas, várias iniciativas assim vêm sendo desmascaradas. Então, por um lado, é muito importante que o PL das fake news avance no Congresso, foi barrado, um pedido de urgência foi votado nessa semana e não foi aceito, não passou. Embora tivesse o crivo, tivesse o respaldo ali, a iniciativa do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que, aliás, ficou uma arara, ficou uma fera, porque sequer conseguiu aprovar esse pedido de urgência, mas isso precisa ser discutido imediatamente, porque essas pessoas precisam ser punidas. Então, por um lado, você tem as fake news e esse é só o começo. Isso deve agir, essa máquina do ódio, máquina da fake news deve voltar com toda a força agora durante o período eleitoral. E um outro aspecto é essa confusão também
muito deletéria para a instituição das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, essa confusão nessa mistura com o Palácio do Planalto, com o governo Bolsonaro. Não é à toa que ele trouxe muitos militares para dentro do governo, terá um militar, que é o general Braga Neto, muito provavelmente como seu candidato a vice na chapa. Então, essa confusão entre os papéis das Forças Armadas, que passam a ter um papel político, como ficou aí, claro, patente nessa descoberta das contas inautênticas, melhor dizendo, do Facebook. Então, é ruim para a imagem das Forças Armadas. A gente ainda viu que alguns generais, como, por exemplo, o comandante do Exército, na época, o Edson Pujol, tentou deixar clara essa distinção entre Forças Armadas, entre um eventual papel político das Forças Armadas e o governo Bolsonaro, mas desde então, desde que ele saiu, desde que foi trocado o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e vieram outros, como o general Braga Neto, desde então essa confusão, essa indistinção entre o papel político e institucional das Forças Armadas ficou maior. É ruim para a imagem das Forças Armadas que elas estejam por trás, ou que dois militares da ativa, né, não são nem aposentados, não são nem da inativa, são da ativa, estejam por trás dessas contas inautênticas, segundo a investigação do próprio Facebook, ou Meta, né, que é a nova empresa agora, o novo nome. Zé Maria, as Forças Armadas pediram o acesso a essa documentação. O que pode acontecer com esses militares se isso for comprovado? Olha, é importante que as Forças Armadas tenham conhecimento do que está acontecendo no ambiente cibernético. E existem especializações no Exército, Marinha e Aeronáutica exatamente sobre essas ações. Inclusive aqui um batalhão de guerra cibernética. Esta guerra entre Rússia e Ucrânia, ela foi acompanhada aqui pelos meios militares, Thiago, e a conclusão é de que existe uma nova guerra no mundo, que é a guerra cibernética. Então é preciso se cuidar. Esta ação desses grupos, né, empresariais que lidam com as páginas sociais é uma demonstração clara de que não precisa esse projeto da censura chamado projeto das fake news. Existem leis. Estas empresas estão finalmente assumindo a responsabilidade de definir quem pode usar as plataformas. Não se trata de perfis falsos, tratam-se de perfis registrados no Facebook, no Instagram e no Twitter. São perfis aprovados por essas empresas. Essas empresas têm que se responsabilizar por esses adeptos. Não é ninguém de fora, é a própria empresa que tem que se responsabilizar. São perfis, não são perfis falsos. Elas aprovaram o ingresso, né, a adesão desses grupos. É isso, nada mais do que isso. Agora, por quê? É um grupo que, teoricamente, estaria aliado às ideias do governo, aí tudo bem, pode cancelar, né? Do outro lado, perfis de esquerda, não. Aí eles falam o que quiserem. Aí ninguém, a Meta, nem ninguém incomoda. Esta é a realidade. São empresas que estão agindo segundo seus interesses.